Shalom, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão hoje será soldado de Deus. Você faz parte do exército de Deus? Se faz, amém. Continua firme, continue combatendo o bom combate. Se não, é a hora de ingressar do resgate comando tático de Deus e fazer parte do exército de Deus, onde Ele é o nosso general, onde com Ele jamais perderemos alguma batalha. Amém? Lá em 2 Timóteo 4, a palavra de Deus diz assim, ó: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Isso foi dito por Paulo perto do final da sua vida e foi registrado nessa passagem de 2 Timóteo, onde ele diz que posso ser ferido, mas nunca vencido. Sou servo de um Deus indestrutível que cuida de mim. Jesus, minha razão de viver. Sou um soldado de Deus, eu sou um guerreiro de Deus. Resgate, comando tático de Deus. Este é o meu ministério. Amém? Amado, a epístola de Paulo começa lá em 2 Timóteo, revelando o coração do apóstolo Paulo diante da realidade de sua morte iminente. Foi uma das últimas e talvez a última das epístolas deste apóstolo influente, o apóstolo Paulo, que era soldado antes de se ingressar no exército de Deus. Ele era soldado de Roma, perseguidor de cristãos, até que um dia ele teve um encontro com o Senhor. E daquele dia em diante ele passou a ser o soldado de Cristo, soldado do Rei. O autor, amado, ele estava preso por causa da sua fé em Cristo. Antes ele perseguia o cristão e agora ele era perseguido por ser um cristão. E ele enfrentou várias batalhas. Ele ficou aguardando sua execução pelo crime de pregar o Evangelho de Jesus, por não negar a Cristo. Amadas, as palavras que Paulo dirigiu a Timóteo refletem os sentimentos de um soldado velho prestes a morrer no campo de batalha, incentivando outro soldado a continuar firme na luta contra o inimigo. E o apóstolo Paulo foi bem claro: combati o bom combate, venci a carreira e guardei a fé. Isso foi no momento crucial dele. Ele ia ser entregue pelo imperador Nero para ser morto. Amada, a linguagem e a mentalidade de guerra são evidentes ao longo do livro. Sempre fala sobre batalhas, né? Tanto batalhas espirituais nas regiões celestiais como no físico. Além de termos militares como soldado, a regimentar, 2 Timóteo 2,3 fala de um combate. O livro inteiro apresenta contraste entre os servos fiéis que continuam suas lutas e os que abandonam a batalha e viram contra Cristo, não é mesmo? Tem soldados que continuam a batalha, mas lá na frente desiste. Um soldado derrotado, não combateu o bom combate. E existem aqueles que perseveram, assim como o apóstolo Paulo. Não é mesmo? Nomes de pessoas que abandonaram o caminho do Senhor Jesus, como Figelo, Hermógenes, Himeneu, e Fileto, Demas e Alexandre e tantos outros abandonaram, não perseveraram. E é lógico, os que não perseveraram não chegaram ao fim. Não podia falar o que Paulo falou: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Amado, o propósito de Paulo nessa abordagem vai muito além do número de registros de fatos sobre o conflito entre dois exércitos.
Paulo investiu sua vida nessa guerra e escreveu para fortalecer a determinação de Timóteo em dar continuidade à batalha. Isso aí foi um incentivo a Timóteo, porque Deus não nos deu dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, amado, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do teu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. 2 Timóteo 7. E aqui o apóstolo Paulo continua com a carta. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Não importa a situação, as circunstâncias. Participe. Seja um soldado de Cristo. Conjuro-te perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra. Insta, que seja oportuno, que não corrige, repreenda, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Não negue a Cristo nunca, jamais. Não retroceda, siga em frente, siga seu alvo. Na leitura do livro de Timóteo, amado, encontramos estes assuntos tratados por Paulo. O capítulo 1 expressa a gratidão pelo serviço de Timóteo, incentiva esse servo a ser corajoso e fiel, diferente dos maus exemplos de outros que abandonaram o caminho de Cristo. Isso aqui foi Paulo expressando a seu amigo Timóteo. Seja corajoso e fiel. E nos dias de hoje não é diferente. Seja corajoso e fiel, seja soldado de Cristo, seja um guerreiro de Deus. No capítulo 2 chama esse filho espiritual de Paulo a persistir na batalha, aceitando o sofrimento com confiança no Senhor. Os que confiam no Senhor, amados, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, não importa a batalha. O importante é que o nosso general é Cristo e com ele nós somos mais do que vencedores. Ele usa ilustrações de soldados, atletas, agricultores e siga o exemplo vitorioso de Jesus para encorajar Timóteo na sua batalha. O apóstolo Paulo nos dá exemplo disso. Amado, é notável que no meio das instruções sobre o serviço como soldado, Paulo frisa a atitude de servo que não busca contendas e sim a salvação daquele que se opõe a Cristo. Nossa preocupação é a salvação. E para chegarmos lá, nós temos que lutarmos. A nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados, contra potestades nas regiões celestiais, conforme Efésios 6,12. O capítulo 3, amado, apresenta descrições dos soldados dos dois lados. A primeira metade do capítulo descreve a característica da pessoa rebelde contra Deus. E a segunda metade fala da pessoa que procura viver com convivência para com ele. O bom soldado, ele ouve as instruções do seu general. E o nosso general é Cristo. O capítulo 4, ele inicia com uma das mais importantes orientações apostólicas, no qual Paulo relembra Timóteo da sua responsabilidade como pregador do Evangelho. Ele fortalece o ponto com comentários sobre sua própria morte iminente como soldado fiel até o fim. Paulo foi um soldado fiel até o fim. Comentários finais sobre pessoas que o ajudaram e outros que o abandonaram, enfatiza a importância da confiança em Deus acima de todos. Paulo reconheceu aqueles que não perseveraram e aqueles que perseveraram. E ele sentiu aqueles que perseveraram. Paulo encarou sua morte com a confiança de que outros servos, especificamente o próprio Timóteo, daria continuidade à batalha, referindo-se à sua prisão como algo insignificante. Este apóstolo diz o seguinte: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual eu estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. A guerra continua.
Cada pessoa decide ficar de um lado ou do outro, com a certeza que com Deus seremos mais do que vencedores, seremos vitoriosos. O que significa combater o bom combate? A expressão combater o bom combate, amado, terminei a corrida, guardei a fé, foi dita por Paulo perto do final da sua vida e foi registrada na passagem de Timóteo 4. Ele estava reconhecendo uma vida bem vivida ao serviço de Deus, um guerreiro de Deus. Paulo agora esperava ansiosamente a recompensa no céu que guardava todos os que amam Jesus. Valeu a pena. Valeu a pena servir ao Senhor Jesus. Valeu a pena ser guerreiro de Deus. Valeu a pena ser soldado de Deus. Foi isso que Paulo quis expressar. Valeu a pena renunciar a tudo e seguir a Cristo. Lá em 2 Timóteo 4, Paulo revela que sua morte está próxima. Isso leva a refletir sobre sua vida e sobre o que espera depois da morte. Paulo sabia que seu alvo foi atingido, a vida eterna. Ele iria ser morto. A carne dele iria ficar, iria entrar em decomposição, iria voltar para o pó, mas a alma, o espírito dele iria retornar para Cristo. E ele iria fazer morada no céu com Cristo. Sua vida com Jesus, amado, não foi fácil, mas tudo valeu a pena, porque agora ele iria desfrutar da alegria eterna. Paulo tomou posse da vida eterna. Viver no paraíso, sem dor, sem batalha, sem ranger de dente, sem morte. Iria desfrutar da recompensa de tudo que ele sofreu aqui na terra. Lá seria só de paz. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Paulo se considerava um soldado a serviço de Jesus. Ele ia onde Jesus mandava e cumpria as missões que recebia. Agora estava chegando ao fim do seu serviço militar. Vou encerrar a carreira guardando a fé. Seguir Jesus, amado, é entrar em batalha. Combatemos o pecado em nossas próprias vidas e contra as forças do diabo nesse mundo tenebroso onde ele governa. Nossa missão é conquistar, fazendo crescer o reino de Deus através da pregação do Evangelho. Mas não combatemos sozinhos. Pode ter certeza disso. Há um exército de soldados do reino, onde Jesus é o nosso general. Em Jesus a vitória já está garantida, pode ter certeza disso. Paulo reconheceu em sua lista a sua luta. Tudo que aconteceu foi bom. Foi difícil, mas ele lutou pelas coisas certas e não desistiu. Jesus ajudou o apóstolo a combater o bom combate. Portanto, faça como o apóstolo Paulo. Combata o bom combate. Ingresse no resgate com o mandato de Deus e vamos ganhar almas. Vamos batalhar, vamos ser um guerreiro de Deus. Amém? Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos meditar no louvor, soldado ferido. Você pode até ser ferido, mas não morto. Porque quem permanecer em Cristo, ainda que morra, a parte física, a alma e o espírito jamais morrerá. Amém? Com Cristo nós somos mais que vencedores. Medite nessa palavra, medite nesse louvor. Vamos orar, não é mesmo? Soldado ferido. Soldado ferido, o rei conta com você. Você não está sozinho. Aleluia. Uma batalha sangrenta, o soldado foi ferido, e perdendo muito sangue não podia lutar.
eu, seu companheiro, venha me matar ligeiro, eu não quero mais sofrer. E disse ele, eu não posso, vou pedir ao comandante, deixa ele ordenar. O sangue está correndo, não me decido sozinho, tenho que me consultar. Cante comigo. Soldado ferido, o rei conta contigo, o rei conta contigo, aleluia. Mesmo o sangue jorrando e a força acabando, é preciso lutar. Amém. É isso aí. A vida de soldado é essa aí. É batalha. É batalha, é batalhar mesmo. É ser guerreiro de Deus. É combater o bom combate. Vencer a carreira e guardar a fé. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, te louvo, te agradeço. Te agradeço, Pai, por ter me escolhido para ser o seu guerreiro, ser o seu soldado, para estar com esse projeto Resgate, Comando Tático de Deus, para ganharmos almas, para combatermos o bom combate, assim como o apóstolo Paulo foi escolhido para ser o seu guerreiro, para ser o seu soldado, sabendo que o Senhor é o nosso comandante. Peço que o Senhor doce amado Espírito vai de encontro a essa pessoa, que essa pessoa venha abrir seu coração, sua mente e venha ingressar nesse grande exército, onde o Senhor é o nosso general. E com a certeza que com o Senhor jamais perderemos batalhas. Com o Senhor seremos mais que vencedores. E possamos um dia dizer o mesmo que o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo que tens feito, que estás fazendo, e creio que muito será feito por cada um de nós. A ti toda a honra, toda a glória, exaltado é teu santo nome. Amém, amém. Amém, amado, é isso aí. Um dia eu fui escolhido como guerreiro. Gilberto, tu és o meu guerreiro. E dali para cá, como um soldado de Cristo, como guerreiro de Cristo, eu tenho enfrentado muitas batalhas. E venci todas até aqui. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. E continuará ajudando, eu tenho certeza disso. Continuarei vencendo todas as batalhas que vierem sobre mim. Tanto no reino espiritual como no reino físico. Eu tenho vencido porque eu tenho descansado do meu general. Eu tenho ouvido a voz do meu general, eu tenho ouvido o comando do meu general. E o meu general é Cristo. Com ele jamais perderei batalha. Sei que eu vou morrer um dia, tenho certeza disso. Se não for arrebatado antes. Mas eu tenho a certeza de que a minha alma e o meu corpo irá para o Senhor. Irá retornar para Ele, para viver na Nova Jerusalém. Portanto, eu tenho certeza que até aqui está valendo a pena renunciar a tudo. Está valendo a pena batalhar em favor do reino de Deus. Portanto, lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia, Satanás jamais irá permitir que você venha fazer parte do soldado de Deus, de guerreiro de Deus. Porque ele não quer batalhar com você, porque ele sabe que com você ele irá perder. Portanto, não se deixe enganar. Faça parte do exército de Deus. Resgate, comando tático de Deus, é o meu ministério. Me ajude em orações, intercessões, e vamos ganhar alma para Cristo. Amém? Fica na paz, tenha um bom dia, e Deus na direção sempre. Amém.